Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o último Monday Night Raw. O primeiro Monday Night Raw de 2026, o aniversário de um ano na Netflix. Um show que eu gostei muito, dei nota muito alta, a maioria das pessoas não gostou. Então, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo aos comentários da galera, dos motivos pelos quais eles não gostaram do show, e vou também tecer alguns comentários sobre o main event que teve o CM Punk mantendo o título contra o Bron Breakker. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o show e sobre o main event do último Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no canal nesse momento, que a gente está querendo chegar a 10 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição. E aproveita e clica no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera agora, o primeiro de alguns sincerões que a gente vai fazer sobre o último Monday Night Raw. E a gente vai começar falando sobre o show em si, porque é muito interessante. Eu fiz o show, fiz a live do show, eu particularmente gostei muito do show, dei nota 8 pro show, não achei que ele foi melhor do que o SmackDown, tinha dado 8,5 pro SmackDown. E aí, quando eu fui ver os comentários, eu vi muita gente falando que estava decepcionada com o Raw. Que o show tinha sido mais do mesmo, que o show tinha sido sonolento e tudo mais. E aí, eu fui ainda ver alguns vídeos aqui no Brasil e eu vi que tanto o Matt quanto o Zezo também não gostaram do show. O Vini também não gostou do show. Eu falei, gente, ou eu tô muito cego e eu sou muito Mark da WWE, ou aconteceu alguma dissonância aqui, porque eu não entendi realmente por que o pessoal não gostou do show. E aí eu fui ler os comentários, tá? Eu fui ver um pouquinho na gringa do que o pessoal falou, algumas pessoas reclamando, outras pessoas elogiando. Eu vi que alguns padrões se assemelharam. E eu peguei alguns comentários aqui, dois comentários daqui do nosso canal, que falam um pouquinho sobre isso. Tanto o Thiago de Deus quanto o Teteu comentaram sobre o show. O Thiago falou o seguinte: fala, tiozão. Não gostei desse show. A temática de Stranger Things estava top, mas não tinha ninguém da série lá. Achei estranho. Outra coisa que anda me incomodando é o Triple H sempre prometer o melhor show de todos os tempos e na maioria das vezes ficar aquém do prometido. De bom mesmo, só o main event, apesar dos bots. Ainda assim, os resultados foram bem previsíveis. Juntando tudo, achei um show bem mais ou menos pelo que foi prometido nesse um ano de Netflix. Já o Teteu falou: confesso que eu esperava bem mais da WWE no show de um ano da Netflix. Pensei que seria um show digno de se assistir, mas foi mais um show que você pode colocar na TV e fazer outras coisas ou ir no canal do tiozão e ver as análises dele e falar: não perdi nada, foi mais do mesmo e é isso. Bom, analisando os comentários que as pessoas fizeram sobre o show aqui, no vídeo de resumo do Monday Night Raw, eu percebi que existe um padrão no motivo pelo qual as pessoas se frustraram com o show. O primeiro deles seria, e muita gente colocou isso, o fato de que a temática do Stranger Things não foi devidamente apresentada. E aí eu me obriguei a ver a série, né? Eu comentei com vocês que eu ia ver a série, eu tô maratonando a série, tô me amarrando na série, completei a primeira temporada hoje, tá? Hoje cedo, antes de começar a trabalhar, eu fechei a primeira temporada. E estou gostando da série, acho muito legal. Quando eu avalio o que é apresentado na série e eu vi o que foi apresentado no show, o que eu percebi? E eles decoraram a arena para dar a impressão que eles estavam no upside down, no mundo invertido, tá? A grande questão aqui é que eu acho que as pessoas esperavam algo mais. As pessoas criaram expectativas com relação ao que poderia acontecer no show. Que expectativas foram essas? Bom, a primeira expectativa era de que o elenco de Stranger Things fosse aparecer na série. Eu particularmente, eu não sei como é que eles poderiam ter aparecido, se eles poderiam ter feito alguma participação nos bastidores e tudo mais, mas eu sinceramente eu não consigo ver uma participação mais efetiva deles no show, porque eles seriam apenas estrelas de Hollywood aparecendo como em outros casos já aconteceu. Eu acho que o pessoal esperava que, sei lá, os atores fizessem alguma participação e tudo mais. Eu, particularmente, se tivesse visto, eu não teria gostado, porque eu não era fã de Stranger Things. Estou gostando da série com o tempo. Mas eu, como uma pessoa alheia da série, eu teria olhado e falado, pô, mas não entendi. Por que isso? Agora, uma coisa que é importante dizer é que a temática de Stranger Things, a associação do Monday Night Raw com Stranger Things, deu tão certo que fez uma pessoa que nunca tinha visto a série começar a ver.
que é o meu caso. Então eu acho que a Netflix, ao fazer esse acordo com a WWE, quis efetivamente que pessoas como eu passassem a assistir a série. Essa foi a intenção deles, alavancar a série e não alavancar o show. É isso que talvez as pessoas tenham estranhado e quem já é fã da série se decepcionou, porque para eles foi fraco, foi mais do mesmo, ou pior, só viram a decoração e falaram, pô, mas eu queria o Vecna aparecendo, eu queria os personagens aparecendo, eu queria o Demogorgon aparecendo e não apareceu ninguém, né? E aí o pessoal ficou decepcionado. Eu acho que essa que foi a pegada, então assim, na minha opinião, a temática de Stranger Things, ela não foi para fazer o Raw se ter um show melhor. Foi para atrair pessoas para Stranger Things. E eu acho que nisso ela teve sucesso, porque eu vi a decoração, eu já tinha visto informações da série, da associação com Monday Night Raw, não sei o quê, e eu fui correr atrás da série para poder entender essa associação e o porquê de toda aquela decoração, dos carrinhos e tudo mais. E aí, nessa história, eu acabei assistindo a série, curtindo a série. Então eu fui pego pela Netflix nesse sentido. Agora, outras expectativas foram criadas. O pessoal falou sobre o Triple H prometeu o melhor show de todos os tempos. Eu não vi nada a respeito disso. Eu não sei se o Triple H, nas mídias sociais dele, publicou alguma coisa nesse sentido. A única, como eu não tenho X e mal vejo o Instagram, eu não tenho noção dessas promessas que supostamente o Triple H faz. Eu sei que ele de vez em quando faz essas promessas, mas eu não vi com relação a este Monday Night Raw específico. Mas tiveram alguns ganchos que foram apresentados nas mídias sociais que incomodaram um pouco as pessoas. E por que não aconteceram? Primeiro, teve o Adam Pearce falando Break the Walls Down no vídeo de preview dele do Monday Night Raw. Isso fez imediatamente todo mundo esperar que o Chris Jericho aparecesse no show. Então, quando o Chris Jericho não apareceu, e muita gente estava assistindo o Monday Night Raw só para poder ver o Jericho de volta no ringue da WWE, quando ele não apareceu, imediatamente bateu a frustração. E aí, quando bate a frustração, isso vai enviesar a forma como você vê o show. Vai ser a mesma coisa. Presta atenção, vai ser a mesma coisa se na sexta-feira agora o Cody Rhodes ganhar e mantiver o título contra o Drew McIntyre. Se o Cody mantiver o título contra o Drew McIntyre, não tenha dúvida, vai ser uma chuva de comentários é, é, altamente negativos sobre o show, falando que o show foi mais do mesmo, que o booking da WWE tá repetitivo, que a WWE não faz nada de novo e tudo mais. Agora, se o Drew ganhar o título do Corey, vai vir uma chuva de comentários falando, cara, é brilhante, a WWE é maravilhosa, a WWE é melhor e tudo mais. Percepção, por quê? Porque o resultado que você espera aconteceu, se o resultado não acontecer, você se frustra e você acaba tendo uma percepção negativa. Isso acontece em qualquer coisa da vida, tá? Isso acontece em qualquer série. Tem gente falando que a última temporada de Stranger Things foi ruim. Tem gente. Eu lembro de Game of Thrones. Né? Game of Thrones tinha toda assim uma expectativa sobre quem seria o novo rei, sobre como o bicho branco lá, o rei dos White Walkers, morreria. E quando vem a última temporada da série, as coisas acontecem de uma forma que a galera não esperava, a expectativa jogou a percepção do show no chão, né? E aí todo mundo detonou a última temporada, tanto é que é uma das. Assim, se você comparar com as outras temporadas de Game of Thrones, a última é uma desgraça e o último episódio, então, é lá embaixo. Então, eu acho que pode ter sido isso que afetou um pouquinho a percepção do show. E é engraçado que o Thiago falou assim, com relação ao main event, a gente vai falar um pouquinho do main event. De bom mesmo, só o main event, apesar dos bots. E aí existe uma segunda percepção que eu tenho de que muita gente não gostou do show por causa do main event. Porque tem muita gente que é hater do CM Punk e que queria o Bron Breakker ganhando o título do CM Punk nesse show. E também tem muita gente que é fã do Bron Breakker, já se tornou fã do Bron Breakker, queria que ele tirasse o título do CM Punk. Aí quando você soma o resultado da luta que não foi o que a pessoa esperava, com o desenrolar da luta, que tiveram 3 bots muito grandes e foram associados ao CM Punk, eu vou comentar sobre eles daqui a pouco, isso acaba arrastando o tom do show para baixo. Então, pelo menos na minha percepção, na minha análise, é isso que fez com que a galera tivesse essa percepção que o show foi muito ruim, quando na verdade o show foi bom.
E se você for observar a qualidade das lutas, e eu tenho aqui as lutas ainda na minha frente, Rhea Ripley e Io Shirai foi uma luta que eu considero que foi uma luta muito boa, muito acima da média, né? Nós tivemos outras duas lutas femininas, que uma foi legal e a outra foi mais ou menos, Becky Lynch e Maxine foi muito mais ou menos, e Liv Morgan e Lara Valkyria foi uma luta legal. E nós temos o main event, que foi muito, muito, muito bom, tá? Aí o grande problema é, pô, o resultado, como é que a coisa se desenvolveu? Aí o pessoal vai fazer suas críticas, né? Eu faço a análise da luta como um todo. Pra mim, apesar dos bots, foi uma luta muito boa. Mas é aquele negócio. O resultado não foi o que muita gente imaginava e esperava, e isso vai acabar arrastando a nota para baixo. Já com relação à percepção Teteu de que o show foi mais um show que poderia colocar na TV e fazer outras coisas, porque não perdeu nada, foi mais do mesmo. Isso chama atenção porque durante o show nós tivemos duas trocas de cinturões, né? Algumas pessoas falaram que eram trocas previsíveis. Cara, qualquer coisa é previsível. Você chuta a sua previsão, você acerta, você erra, né? A verdade é que o Rhea Ripley e o Sky era uma troca de título que estava sendo cantada, mas elas saíram por cima na sexta-feira. Então, quando a gente chegou na segunda, a gente achou até que elas não iriam ganhar a luta. No final das contas, ganharam. E a vitória da Becky Lynch contra a Maxine, ela foi surpreendente, mas ela acabou sendo surpreendente para quem não vê os bastidores, porque a Maxine acabou de se casar. Então ela pode ter entregue o título para Becky Lynch simplesmente para poder sair de lua de mel e ter uma folga, né? E aí ela vai voltar mais para frente. Mas a gente vai falar em outros vídeos sobre Becky Lynch e Maxine, a gente vai falar sobre a divisão feminina, tá? E aí nesse vídeo eu vou me concentrar um pouco mais no main event e no show em si, tá? Então, com relação ao main event especificamente, o Danilo, ele trouxe o seguinte comentário. Vamos colocar aqui. A luta do main event foi bem legal. O Punk tendo mantido o título me dá uma leve esperança de que o outro título mundial possa trocar de mãos. Sou muito iludido, mas quero o Drew campeão. Detalhe, aquele pile driver que o Punk tentou aplicar foi horrendo. Vamos lá. O pile driver que o Punk aplicou durante o show realmente foi um dos 3 bots que aconteceram associados ao Punk durante a luta. O primeiro deles foi um suicide dive que o Punk deu pra fora do ringue, que ele caiu de cara no chão, a perna dele enganchou na corda e ele caiu de cara no chão. Ele só não teve um bot parecido com o do Jey Uso, porque o Jey Uso pulou por cima da terceira corda e aí quando ele caiu de uma altura maior. O Punk caiu da segunda altura, da segunda corda. Esse tipo de golpe, o top suicida, ele é um golpe que precisa de uma execução muito, muito boa. Porque se você enganchar a perna na corda, você vai perder momento e você vai cair de cara no chão. Geralmente, nessa situação, o lutador que está no chão, ele tem que estar preparado para fazer uma correção na rota para conseguir segurar a pessoa que está dando o movimento. Tá? É um golpe perigoso, né? Não é à toa que é chamado de top suicida. Vários lutadores da WWE cometem botes com esse golpe, e não só da WWE, mas de outras companhias também. Tá? Justamente porque é relativamente comum acontecer uma situação dessa do lutador enganchar a perna na corda. Quando isso acontece, a responsabilidade de tentar segurar o lutador é de quem está do lado de fora. E o Bron Breakker fez um bom trabalho nisso. Apenas que, na verdade, na forma como ele caiu, o CM Punk ele acabou caindo muito feio. Eu acho que a gente pode responsabilizar o Punk nesse sentido, sim. Muita gente fala que é por causa de que ele luta cansado. Eu não vejo essa associação, porque outros lutadores que estão mais em forma, e não só o Jey Uso, mas lutadores e lutadoras já tentaram aplicar esse golpe e acontece do pessoal enganchar a perna na corda, tá? Mas fica feio, você faz isso no main event, acaba ficando realmente feio. E o Punk já aplicou esse golpe inúmeras vezes, até recentemente em lutas no final do ano passado, e ele não enganchou a perna na corda. Então, foi um acidente, acontece. O segundo bot da luta do Punk foi o pile driver. E aí, qual foi o problema do bot do pile driver? O Punk não aguentou o peso do Bron Breakker. E aí é um problema de execução e ensaio, né? É um problema de execução e ensaio. Se no ensaio o Punk tivesse visto que não iria aguentar o Bron Breakker, era melhor não ter executado o pile driver, e é um golpe realmente perigoso, tá? O lutador pode sair machucado desse golpe. Agora, o que também pode ter acontecido inúmeras coisas. Uma delas é o suor excessivo de um dos dois, no caso provavelmente do Punk,
acabou fazendo com que o Bron Breakker desse uma escorregada, o Punk percebendo que o Bron poderia cair de cabeça no ringue, se jogou para o lado para que o Bron não se machucasse. Então ele sacrificou o movimento do golpe em prol de salvar o Bron de uma situação que o próprio Punk iria colocar. Então, neste caso, eu acho que faltou ensaio e talvez um pouco mais da questão do momento, né? De repente um dos dois estava muito escorregadio, e aí o Punk, percebendo que poderia machucar o Bron, resolveu jogar de lado, e aí, paciência, o golpe ficou feio. O terceiro bot que está sendo associado a ele é aquele da Huracanrana, e a gente vai falar sobre ele no final do vídeo. Tá? Mas com relação ao comentário do Danilo, eu acho muito interessante ele falar sobre querer ver o Drew campeão. Eu também quero. Também quero, cara. Também quero ver o Drew campeão no dia 9 de janeiro, mas eu acho muito difícil eles trocarem o Campeonato Mundial num show aleatório de janeiro, tá? Só porque eles fizeram uma Three Stages of Hell. Sinceramente, assim, é muito, muito, muito raro a WWE trocar título mundial de mãos num show aleatório. Eu acho que seria muito, muito, muito difícil que isso acontecesse. Mas a gente vai ver. A gente vai fazer a live aqui no nosso canal do SmackDown às 9 horas da noite, live CLT, tá? O show vai passar às 4 horas da tarde ao vivo, eu vou estar trabalhando, não vou ter condição de cobrir ao vivo. E a gente vai fazer o react do show gravado às 9 horas da noite. Eu conto com a presença de vocês aqui no nosso canal. Agora, o Gondim, ele vai falar um comentário sobre a Division, também um comentário que foi muito feito na nossa linha do tempo, no nosso vídeo do Monday Night Raw, assim, várias pessoas falando basicamente a mesma coisa. Ele diz o seguinte: acabaram de enterrar a Division. Acho muito difícil o Bron ganhar o Royal Rumble. Acho que vai ficar com alguém que gere mais hype. Roman Reigns, Sami Zayn, etc. Fora que o desenvolvimento do Bronson Reed como um baita personagem foi jogado fora. Voltou a ser um capanga NPC. Tudo isso para investir no jovem lutador CM Punk. Vamos lá. Muita gente comentou que a Division foi enterrada com essa vitória do CM Punk. Inclusive, tem comentário posterior, né, do Juan, que vai fazer um comentário muito semelhante. Eu vou até adiantar e vou colocar aqui na tela. Tiozão, a Division foi enterrada de vez. O Bron Breakker nunca teve aura de líder e nunca mostrou estar no controle das rivalidades igual o Seth estava. Ele é o primeiro Paul Heyman Guy que eu lembro que não conquistou um título. Na minha opinião, só vai consertar isso com a Division traindo o Breakker e o Punk tornando o Rio o novo líder do Division. Precisamos disso pra ontem. Muita gente está querendo ver o CM Punk como Rio. E algumas pessoas pensaram nessa ideia de trocar o Bron Breakker pelo CM Punk. CM Punk se tornar líder da Division e tornando o Rio, e o Bron Breakker virando face. Particularmente, isso não faz o menor sentido. Isso seria pegar a storyline do ano passado inteira e jogar no lixo com o Bron Breakker, o Bronson Reed e o Logan Paul, os três atacando o CM Punk o tempo todo. Então, não tem sentido você chegar e um cara que apanha dos caras o tempo todo simplesmente trair o grupo e virar vilão ao mesmo tempo. Assim, seria mais pra, eu vou cooptar a galera aqui, o Bron Breakker vai ficar vilão sozinho, essa galera aqui vai ficar face comigo e tal. Pra tornar Rio desse jeito, aí sim seria um furo de roteiro assim absurdo da WWE de fazer o CM Punk virar Rio. Agora, com relação à Division ter sido enterrada, e muita gente colocou isso, pelo fato da Division não ter conseguido ajudar o CM Punk, a verdade é que... não ter conseguido ajudar o Bron Breakker, né? A verdade é que não é a primeira vez que você tem situações em que stables tentam atrapalhar uma luta e eventualmente alguns adversários aparecem e tiram eles do caminho. No ano passado mesmo, tiveram situações em que a Division veio ajudar o Seth Rollins, por exemplo, e outros lutadores vieram e atrapalharam. Por exemplo, na luta do Seth Rollins, eu tô pensando aqui, acho que foi... O Seth Rollins ele teve uma luta em que ele trouxe o Bron Breakker e o Bronson Reed vieram para ajudar, e aí o Penta e o LA Knight atrapalharam e tiraram eles de caminho. Acho que foi uma luta do Seth Rollins com o CM Punk, se eu não tô enganado. Mas assim, não foi contra o CM Punk, foi contra outro lutador. Mas enfim, o Penta e o LA Knight vieram e atrapalharam e tiraram a Division do caminho, tá?
Então, quando isso acontece, isso já é tradicional da WWE. Eu me lembro, por exemplo, em 1999, né, no show de 4 de janeiro que o Mankind ganhou o título, e a Corporation estava de um lado e a DX estava do outro. Então a DX servia ali como um antídoto para a Corporation para poder deixar a luta entre o Mankind e o The Rock mais justa. E no final das contas veio o Stone Cold e avacalhou com todo mundo. Mas o fato é que é comum a WWE utilizar um grupo de lutadores para tirar uma stable do outro lado. E foi o que eles fizeram pegando o grupo do Rey Mysterio. O Rey Mysterio, o Penta e o Dragon Lee. Mas por que o Rey Mysterio e o Dragon Lee? Por associação com o Penta. O Penta já tem um histórico de bater de frente com a Division que vem do ano passado. Então foi uma continuidade da história acrescentada a uma rivalidade atualizada do Rey Mysterio e do Dragon Lee contra a Division, contra o Austin Theory e o Logan Paul. Né? Então, fez sentido essa galera vir para o ringue para ajudar o CM Punk tirando a Division do caminho. Né? E aí, se vocês observarem como é que foi a sequência do spot, o pessoal da Division veio, o CM Punk foi dando um soco na cara de cada um, e aí, cara, isso aí acontece em toda luta de luta livre. O camarada chegou no apron, toma um soco na cara, é como se ele tomasse um tiro, ele cai na hora. Isso aí não é só com o CM Punk, é com o CM Punk, com o Cody Rhodes, com o Roman Reigns, todo face que é atacado por vários lados do ringue, no primeiro soco o adversário cai. Isso aí é batata, tá? Então, quando isso aconteceu, o Punk despacha todo mundo, né? O pessoal começa, vem os mascarados para tentar ajudar. Nesse salseiro, o Austin Theory ele consegue aplicar um stomp no CM Punk, mas o Punk chuta. Por quê? Porque não tinha árbitro na hora. Teve gente que comentou isso. Poxa, mas o Punk tomou um stomp e não perdeu. Por quê? Porque demorou para entrar o árbitro. O árbitro tinha tomado a pancada, tinha caído para fora do ringue. O Punk toma o stomp do Austin Theory, mas demoram para trazer o árbitro de volta. Não muito, mas demora. Então a contagem passa do 3. Tá? O Punk, para levar o pinfall, deve ter levado 5, 6 segundos para tomar o pinfall. Então, esses são pequenos detalhes que ajudam a explicar por que eu não considero que o Punk, por exemplo, enterrou a Division inteira. Primeiro, porque vieram outros 3 lutadores para ajudar a enfrentar a Division. E segundo, porque neste caso específico do Stomp, o, o, o nosso queridíssimo juiz, ele demorou para entrar no ringue, porque demoraram para jogar ele, e o Bron Breakker demorou para fazer o pinfall no CM Punk. Tá? Então, eu acho que é isso que é importante. Tá? E uma outra questão, que foi se o próprio Bron Breakker saiu menor da luta, né? Tem a maioria das pessoas dizendo que ele saiu menor, que ele foi enterrado, tal. Cara, eu acho que se o CM Punk tivesse tomado 3, 4 Spears do Bron Breakker e ele tivesse chutado de todas essas Spears e tivesse vencido com um GTS, eu diria que o Bron Breakker foi enterrado. Tá? Porque geralmente isso era o que acontecia na época do John Cena. O John Cena tomava 1, 2, 3 finishers do adversário, ele aplicava um AA e vencia a luta. Isso quando ele enterrava o adversário. Tá? Tinha outras lutas que eram lutas mais equilibradas e tudo mais. Aqui o que aconteceu foi, o CM Punk aplicou 2 GTS, tentou aplicar mais um durante a luta, né? Só no terceiro que ele conseguiu vencer. E o Bron Breakker não conseguiu aplicar o Spear. O Spear que estava sendo vendido como grande golpe do Bron Breakker não foi aplicado. Então é por isso que eu entendo que o Bron Breakker não saiu menor dessa luta. Realmente eu não acho. Ele apenas perdeu uma luta pro campeão mundial. Um cara que é várias vezes campeão mundial e que usou da sua técnica e da sua sagacidade para conseguir escapar do Spear. O Bron Breakker ele deu uma Spear para fora do ringue, capotando para fora do ringue, e um outro Spear no poste. Tá? Por muito menos, se a gente lembrar do Goldberg, o Goldberg, naquela luta contra o Undertaker, ele deu um Spear no poste e ele errou o Spear. Em vez de ele bater com o ombro, ele bateu com a cabeça. E ele tomou uma concussão. Então, esse tipo de golpe que a gente está acostumado muito a ver, a verdade é que a gente deveria encarar com uma força muito maior. Um spear no poste do ringue deveria ser encarado como um problema seríssimo. Por quê? Porque a gente já viu na vida real que isso pode causar problema.
tá? Então, é por isso que eu considero que o Bron Breakker não foi enterrado nessa luta. E para mim, eu ainda acho que ele é um dos favoritos para ser campeão mundial em 2026, tá? Ele pode ser via Royal Rumble, ele pode ser via Elimination Chamber, ele pode ser via King of the Ring, tá? Então, são 3 caminhos, e ele pode ser via Money in the Bank também. São 4 caminhos que o Bron Breakker tem para ser campeão mundial, e eu acho muito difícil que ele não conquiste um desses 4 caminhos para o campeonato, beleza? Agora, o Fusion tem um comentário sobre a Division ser um flop, ou seja, ter perdido, assim, não ter tido sucesso, né? Ele vai dizer o seguinte: reforçando a minha visão sobre a Division, a Stable é um flop por 4 principais motivos. A Stable é toda voltada para o Bron Breakker, o resto não tem push e serve de capanga, o Seth Rollins tinha time de babyface e tudo de mocinho, sendo que a Stable é heel e eles só perdem. Bom, vamos lá. Primeiro, a Stable é toda voltada pro Bron Breakker, tá? Isso é agora, né? Porque no começo da Division ela era toda voltada para o Seth Rollins. O objetivo da Division, quando foi criada, era garantir que o Seth Rollins se tornasse campeão mundial e liderasse o vestiário. Essa era a ideia da Division. Trazer uma visão nova de liderança para o vestiário com o Seth Rollins como líder. A partir do momento que o Bron Breakker se irrita com ele e na kayfabe resolve trair o Seth Rollins, porque sabe-se lá por quê, né? Porque ele havia ganho do Cody Rhodes. E aí tira ele do grupo, né? Na verdade era porque o Seth Rollins estava falando o tempo todo que não precisava da Division, né? E aí o Bron Breakker se irritou com isso. O Bron Breakker assume esse papel. Então, o Bron Breakker, na verdade, está no papel do Seth Rollins, que era o papel de ser o cara para quem o grupo é direcionado. E aí a grande questão que você comentou, que o resto não tem push e serve de capanga. Mas isso foi desde o começo. Desde o começo. Quando o Seth Rollins era o líder da Division, todo o foco era pro Seth Rollins. E o Bron Breakker e o Bronson Reed, eles eram capangas. Acontece que, como capangas, eles são gradualmente colocados como uma força dominante, sendo colocados sob os holofotes do líder, e aos poucos eles vão ganhando o apelo do público para que eles possam ser elevados. O maior exemplo disso na história da WWE, nós temos vários, tá? Por exemplo, o Drew McIntyre, quando voltou como capanga do Dolph Ziggler, ele nem falava. Depois ele se voltou contra o Dolph. O maior exemplo disso, na minha opinião, foi o Diesel, que foi capanga do Shawn Michaels durante um tempo. Eles chegaram a ser campeões de duplas, isso era até comum quando tinha capanga e o liderado, o AJ Styles com o Mais também, a mesma coisa. Você tinha um capanga maior que defendia o menorzinho, e aí isso acontecia até que o capanga eventualmente se irritava, se voltava contra o seu líder e se tornava mocinho. Aqui a grande diferença foi que o Bron Breakker se manteve como vilão e assumiu a liderança da Division. Mas isso era uma coisa que era favas contadas. Todo mundo e a mãe sabia que isso iria acontecer. E o Bron Breakker iria se voltar contra o Seth Rollins. O que aconteceu foi que, por conta da contusão do Seth, o Bron Breakker ele assumiu a liderança da Division. E o grupo ele funciona para ele. Os demais são capangas? São. Mas isso não quer dizer que daqui para frente, nos próximos meses, esse grupo não seja empurrado em outras áreas. Porque agora você tem um lutador de simples, que é o Bronson Reed, que é muito forte, e você tem uma dupla em potencial aí do Logan Paul e do Austin Theory. Então, para a WWE resolver colocar o título de duplas no Logan e no Austin e colocar o campeonato intercontinental do Bronson Reed, custa pouco. E a gente pode ter um cenário, eu até botei numa thumbnail recente, em um vídeo nosso, a gente pode ter um cenário em que os 4 tenham os cinturões. Então, é isso que a gente precisa perceber. E a história da WWE ela é construída aos poucos. Tem gente que não gosta disso, que prefere uma história mais ágil. Mas com Triple H, a história ela leva um tempo para maturar. Vide o caso da história da Bloodline. Agora, tem um comentário que você fez que o Seth Rollins tinha time de babyface e tudo de mocinho, sendo que a Stable era heel. Aqui eu concordo com você. Eles deveriam ter mudado a persona do Seth, deveriam ter trocado a música do Seth, porque não tinha cabimento o Seth Rollins entrar na arena e o pessoal ficar cantando a música dele. Porém, é preciso dizer que o Bron Breakker hoje, mesmo sendo um mega vilão e tendo uma música que pode ser tanto de mocinho quanto de vilão, quando ele faz os movimentos dele, o pessoal fica latindo. Né? Então, você vê que aquela coisa, hoje, um lutador, quando ele é bom no ringue,
o público vai vibrar por ele, seja ele face, seja ele heel, tá? E isso é um sinal dos tempos na luta livre. E por fim, você falou que eles só perdem. Bom, aí eu tenho que discordar, porque se a gente voltar lá em 2025, não foram poucos os shows que a Division ganhou o main event e destruiu todo mundo. Ou perdeu o main event, ou causou desclassificação no main event e destruiu todo mundo. A coisa chegou a ficar cansativa, tá? De tanto que a Division saia por cima. Era praticamente a mesma foto de final de show, todo show. Era sempre o pessoal da Division com o bracinho levantado. Então, quando eu vejo a Division tomando um couro de vez em quando, eu fico mais tranquilo com relação a isso. Por quê? Porque é um sinal de que a WWE voltou a fazer um booking 50-50, que muita gente não gosta, mas que, convenhamos, é melhor do que um booking que só um grupo sai vencedor o tempo todo. Então eu não me importo com isso e, cara, eles só perdem, eles perderam agora. Perderam agora. Mas se você voltar no ano passado, o Austin Theory ganhou 2 lutas seguidas, uma de simples e uma de duplas. Então, assim, né, vamos também, vamos com calma, né? Agora, o Emanuel, ele traz um comentário sobre o Logan Paul. Eu queria trazer, como está associado à Division, eu queria trazer aqui. Talvez eu tenha uma opinião impopular, mas eu acho o Logan Paul o melhor da Division atualmente, e até melhor do que 90% do roster atual. Ele tem ótimas habilidades de ringue, ótimas habilidades de promo, consegue ter hit e interações com a plateia. Pra mim, ele tem muito mais capacidade de ser um campeão mundial e main eventer de WrestleMania do que o Braun Breaker. Cara, sua opinião é impopular. Isso é um fato, tá? Porque muita gente não gosta do Logan Paul como pessoa. Mas eu sou uma pessoa, um analista aqui, né? Um fã de luta livre, não vou nem chamar de analista, sou um fã de luta livre, que eu consigo relevar esta questão pessoal e ver que o Logan Paul tem um enorme potencial. Tanto é que no meu último vídeo sobre quem são os futuros campeões mundiais da companhia, o Logan Paul está no topo. Ele está na primeira prateleira. Eu realmente acho que o Logan Paul ele vai ser um futuro campeão mundial da companhia. A única coisa que vai impedir de isso acontecer é se o Logan Paul mantiver a schedule dele em que ele só aparece de vez em quando. Se, por exemplo, ele chegar, for até a WrestleMania e depois sumir e só aparecer na época do SummerSlam, cara, não dá pra você ter um campeão mundial assim. O campeão mundial ele tem que estar lá o tempo todo, fazendo mídia, fazendo house show, que nem o Cody Rhodes faz. Tá? Então, eu acho que a única coisa que vai impedir o Logan Paul de ser campeão mundial na WWE é o próprio Logan Paul. Mas eu entendo, assim, eu entendo a sua opinião. Não vou chegar ao nível que você falou, que ele é melhor do que 90% do roster atual. Mas eu acho que, sim, ele é um cara muito bom. Sim, ele é um heel muito bom. E sim, ele poderia ser um ótimo campeão mundial. Mas tudo vai depender dele e da vontade dele de realmente trabalhar. E agora, o Wrestling Moderno, ele trouxe aqui um comentário que é sobre especificamente a Huracanrana do Punk e do Bron Breakker, que o Bron Breakker caiu de cabeça no chão. E existe uma grande disputa sobre de quem é a culpa. Bom, para começo de conversa, para mim, não existem culpados num esporte perigoso desse, tá? Mas a questão é que as pessoas identificaram um detalhe e o Wrestling Moderno, ele identificou isso e aí eu fui ver o vídeo que ele botou, tá? E aí, inclusive, tem o link aqui na imagem, se vocês quiserem sair digitando esse troço na mão, também tem lá nos comentários o link que vocês podem copiar. Ele diz o seguinte: se alguém ainda duvida que o bot foi do Punk e não do Braun, é só ver esse vídeo e reparar nas pernas dele na primeira e na segunda tentativas do golpe. Beleza, vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui o nosso navegador, eu vou botar aqui na tela, tá? Deixa eu pegar aqui. Pá, pá, pá. Aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês essa. Ah, eu saí da mensagem, saí da postagem. Vamos lá. Vamos copiar o link de novo. Eu cliquei no X. Tá aqui, tá? Ó, esse aqui é o movimento, tá? Que foi feito durante a luta, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só pra gente poder ver, tá? Vocês podem ver nos comentários que a maioria das pessoas está botando a culpa no CM Punk. Alguém botou aqui, ó, o CM Punk errou na primeira tentativa, olha onde a perna dele está. Se a gente for observar aqui no movimento, a perna dele realmente está para trás da corda. E a gente vai ver no segundo movimento que a perna dele está para frente da corda. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o movimento do Bron Breakker, tá? E aí vamos ver o que aconteceu aqui. Ó,
Ele pega nos ombros do CM Punk, como ele deve fazer, ele vai apontar pra cima, e aí quando ele vai enganchar as pernas na cabeça do Punk, observem o que vai acontecer. Olhem as pernas dele. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver que a perna direita do Bron Breakker passa por cima da cabeça do Punk. Ele não faz a tesoura completa, fechando na cabeça do Punk. A perna dele passa por cima da cabeça do Punk. Isso é muito estranho, tá? Aí você pode ver ele caindo de cabeça no chão, ele tenta segurar com os braços, mas ele realmente bate com a cabeça no ringue. Mas, assim, olhando a posição das pernas do Punk, eu diria que se o Bron Breakker tivesse conseguido enganchar as pernas na cabeça do Punk, ele teria conseguido puxar o Punk. Mas percebam que o Punk ele faz um movimento com a cabeça, mas ele não se joga. Por quê? Porque esse movimento ele precisa de um movimento de você se jogar para frente. Então, realmente me parece que aqui houve alguma questão de comunicação. Eu não sei se nesse primeiro spot era pro Punk se segurar na corda ou se realmente era pro Punk tomar o golpe e o Bron Breakker simplesmente não conseguiu engaixar a perna. Porque quando ele chega no segundo, ó, aí o Punk cai de lado, né? E isso é o que é mais engraçado, ele caiu de lado na corda. No segundo, percebam que o Punk realmente está com as pernas posicionadas corretamente, né, na posição que normalmente você toma Huracanrana. Aquela outra posição, geralmente é a posição que o pessoal toma Superplex. Por isso que eu falei que a questão ali não foi tanta a posição da perna, porque as pernas naquela posição são a posição correta do Superplex. E a alavanca que o lutador faz no Superplex é semelhante à alavanca que é feita pelo lutador na Huracanrana. Ele puxa a cabeça do adversário e joga para trás, né? Sendo que no suplex ele também pega pelo calção para poder fazer a alavanca pelo quadril. Mas o lutador que está na corda, ele se joga também para frente, né? Algumas Huracanrana, alguns superplex são feitos da segunda corda, a maioria é feito da terceira corda, mas alguns são feitos da segunda. E aí, no segundo movimento, percebam que quando o Bron Breakker ele vai aplicar o golpe, olha como é que ele engancha direitinho a cabeça do Punk, tá vendo? Aqui, ó, vou aumentar aqui mais um pouquinho para vocês, ó. O Bron Breakker, ele trava as pernas dele na cabeça do Punk, entendeu? Coisa que ele não conseguiu fazer da primeira vez. Então, é assim, eu particularmente não sei o que estava sendo previsto para esse primeiro golpe, mas eu acho que o primeiro golpe não era para ter acontecido, tá? Exatamente pela posição das pernas do Punk. E aí, o que aconteceu ali foi essa bizarrice que o Bron Breakker não conseguiu enganchar a perna dele passou por cima da cabeça do Punk. Uma outra coisa que pode ter acontecido é que no movimento, o Punk, no primeiro movimento, o Punk abaixa a cabeça. E aí, isso pode ter sido uma situação em que o Punk abaixou a cabeça antes do que deveria ter feito. Cara, esse movimento aqui foi brutal, cara. Isso aqui, esse airbreaker da terceira corda foi animal. Mas aqui, ó, vamos voltar de novo, ó. Se a gente for observar o movimento, o Punk ele abaixa a cabeça. Então pode ser que o Punk tenha abaixado a cabeça também antes do normal, e ao abaixar a cabeça, o Bron Breakker não conseguiu trançar a cabeça dele, tá? Então eu não acho que foi a perna, particularmente. Eu acho que pode ter sido, a situação pode ter sido ou do Bron Breakker na hora de cruzar as pernas ele ter errado, e a culpa ser do Bron, ou ele ter tentado fechar, trançar as pernas na cabeça do Punk e o Punk, por instinto, sabe, sei lá por quê, ele abaixou a cabeça e aí, simplesmente na hora que o Bron Breakker foi trançar as pernas, ele catou cavaco. Cabe notar que já tiveram várias lutas que o Bron Breakker ele falha na primeira tentativa de Huracanrana e ele acerta a segunda, tá? Então, é por isso que eu quis chamar a atenção. Isso não é uma coisa isolada. Ah, poxa, foi a primeira luta que o Bron Breakker tentou aplicar a Huracanrana, não conseguiu, errou e acertou a segunda. Já aconteceu outras vezes. Tá? Então é um detalhezinho, mas que com relação a esse ponto aqui, eu não acho que foi a perna. Ou foi o Bron Breakker que errou na hora de fazer a Huracanrana ao errar a posição da perna, ou ou o Bron Breakker errou a posição da perna porque o Punk instintivamente abaixou a cabeça, coisa que ele não faz no segundo movimento, tá bom? Bom, essas foram as minhas opiniões sobre o Monday Night Raw e sobre a Division. Eu tenho certeza que vocês têm de vocês. Era interessante que eu ia fazer esse vídeo com 15 minutos, acabou saindo um vídeo de 40, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre essa questão toda.
Especialmente, vocês acham mesmo que a Division foi enterrada de vez? Porque, assim, a verdade é que nós estamos no dia 5 de janeiro, nós não estamos na WrestleMania. Se isso tivesse acontecido na WrestleMania, eu teria entendido. Mas, e as circunstâncias, se o Bron Breakker tivesse dado 4 spears no Punk e o Punk tivesse chutado de todos, eu teria entendido. Mas não foi esse o caso. Por isso que eu entendo que não, a Division não foi enterrada e não, o Bron Breakker não sai menor. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui nos comentários. Com certeza vocês vão ter as suas tréplicas e eu vou estar acompanhando. Amanhã eu vou trazer mais comentários, dessa vez sobre a divisão feminina da WWE, do Monday Night Raw. Vão ter várias coisas que vocês também colocaram. E aí a gente vai estar comentando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Essa semana a gente também vai ter um vídeo de Copa do Mundo das melhores gimmicks da WWE. Fiquem ligados que a gente vai soltar esse vídeo em breve. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Vou colocar algumas opções aqui na tela para vocês maratonarem. Desde já, eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.